Você já fez o seu planejamento para 2022, o budget? E mais, até que mês você pode se planejar para fazer as suas aquisições de equipamentos, embalagens, enfim, sem ter o estresse de atrasos no fim do ano, no último trimestre do ano? Se você se interessou pelo tema de hoje, fica comigo. Fala galera do Gelo, tudo bom com vocês? O meu nome é Wender Alexandre, mais conhecido como Paulista. Seja muito bem-vindo ao seu canal Tudo sobre o Mercado do Gelo. Bom, como eu falei para vocês na abertura desse vídeo de hoje, a dica de hoje, a gente vai falar sobre budget, né? O que é budget, como planejar bem essas aquisições para que não aconteça algumas surpresas no final do ano, beleza? Bom, vou começar aqui pedindo para vocês largar aquele joinha aí para, né? Olha o tempo que a gente levou aqui para a gente gravar o vídeo de hoje, né? Então dá aquela força para a gente dando um joinha aí e claro, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para as notificações. Assim você vai saber sobre os vídeos que a gente vai postando, subindo aí na plataforma. Bom, compartilhe, né? Nos siga nas redes sociais, que é @GeleirosBrasil. E entre em contato comigo, priorizem falar comigo pelo e-mail paulista, vou colocar aqui para vocês, paulista@geleirosbrasil.com.br. Show? E claro, para dar continuidade à nossa dedicatória aos licenciados, a marca membro oficial Geleiros Brasil, eu dedico o vídeo de hoje ao William, lá do Gelo Itiquira, da cidade de Formosa, Goiás. Beleza, parceiro? Tamo junto. Bom, eu falei no início desse vídeo, a gente vai falar sobre budget, né? O que é budget? O que é budget, Paulista? Pois bem, budget é uma ferramenta de orçamento, é um orçamento. Eu tenho aqui, eu vou ler para vocês a palavra técnica, mas assim, a gente, resumindo assim com as minhas próprias palavras, budget é aquele orçamento que você faz, que toda empresa faz, né? Toda empresa faz, ou seja, trimestral, quadrimestral, semestral ou ainda anual, budget anual. O que é o budget anual? É aquele orçamento que você tem, você vai disponibilizar aquele recurso para algumas, por exemplo, aquisições, como um recurso separado para publicidade, né? Compras, publicidade, patrocínio, enfim, é toda aquela verba que você separa destinada a algum fim, tá bom? A gente já vai falar melhor sobre isso. Então tá, eu vou ler para vocês a definição. É o orçamento estático que você vai planejar a ser gasto num certo período. Eu coloquei ano aqui, mas é um certo período. Pode ser trimestral, quadrimestral, né? Ou a cada 4 meses, 6 meses ou anual, tá bom? O mais correto aí de grandes empresas, algumas empresas utilizam ou anual ou semestral, beleza? Então você vai passar a planejar a aquisição, né? A compra, investir na propaganda, equipamentos, máquinas, embalagens, o quanto você vai investir em embalagens. Caixa d'água, já vou falar porque que eu coloquei esse tópico de caixa d'água, câmara frigorífica, né? Aumentar a sua capacidade de estoque, máquinas e etc. Eu já vou falar sobre duas coisas que aconteceram com 2 geleiros colegas nossos aí,
que já vou citar o exemplo do que aconteceram com eles e o que você pode fazer para você evitar. Ainda falando sobre esse orçamento, esse budget que você vai destinar, então, para você que já iniciou antes de 2020, 2021, passou o ano de 2021, atuando como geleiro, vendendo seu gelo, comercializando seu gelo, produzindo seu gelo e comercializando seu gelo, então você já deve ter tido pelo menos uma estimativa de quanto de embalagem você utilizou, de quantos quilos de gelo você vendeu. Se você não sabe, você deveria saber. Façam, meçam. Métrica, é importante a gente ter métrica, ter indicadores para você medir e aí sim começar a tomar algumas ações no próximo período para que determinadas coisas que aconteceram com você em 2021 não aconteçam em 2022. Então estamos iniciando o ano de 2022, hoje é dia 3 de janeiro, vai ao ar dia 4 de janeiro, amanhã na terça-feira, 19 horas da noite. Então só para vocês terem uma ideia aí dessas dicas que eu estou passando para vocês. Então é importante vocês criarem não crie muitos indicadores não. 4 ou 5 indicadores seria bacana você ter ali. Pesquisa de satisfação de cliente é uma delas. Quantos quilos de gelo você produziu no ano de 2021 e que você vendeu, né? Faltou gelo? Não sei, faltou? Sobrou gelo? Sobrou quanto? Então, um ano nunca é igual ao outro, mas você vai pegar essas informações e vai tomar algumas ações no próximo período. Fechou? Ainda falando sobre indicadores, eu falei ali uns 4 ou 5. Pesquisa de satisfação de cliente. A pesquisa eu faço uma que é percentual, é um gráfico que eu faço. Eu vou alimentando uma planilha de Excel, não precisa ter sistema não. Faz uma planilha de Excel ali com algumas fórmulas bem simples, que você vai colocando ali o percentual de faturamento. A gente não está falando em volume de moeda, a gente está falando em percentual de rendimento, de faturamento. Então, janeiro faturou X. Em fevereiro, Y, aí vai formando um gráfico. Evidentemente, o mês de dezembro dá aquele pico no gráfico, certo? Mas você tem ali uma linearidade durante os outros meses, e aí você vai ter ali mais ou menos uma base, por exemplo, de quantos quilos você fabricou, de quanto você tem que ainda investir, de que tipo de máquina você vai investir, que tamanho de câmara fria você vai ter que investir, se está bom esse tamanho, se está dando conta, se você tem que aumentar, se você ficou sem gelo em dezembro, por exemplo, por mais que a gente se prepare, em dezembro é um mês atípico. Aí eu te pergunto, você teve que comprar gelo em dezembro agora, em dezembro de 2021? Você ficou sem gelo? Você perdeu venda? Então tudo isso você vai medindo ao longo do ano e para o próximo ano você vai tomar algumas ações que vai fazer com que você não passe por isso de novo, esteja melhor preparado. Por isso é importante você ter indicadores, medir, né, o seu desempenho para que no próximo período, no próximo ano, você esteja melhor preparado e fature mais e tenha um melhor rendimento, fechou? Falando agora nesse tópico, de que alguns geleiros que eu conheço entraram em contato comigo. Paulista, conhece algum geleiro que tem uma carreta para me mandar aqui para o Paraná, aqui para São Paulo, aqui para a praia, que faltou gelo pra gente aqui, a produção esgotou uma semana antes do Natal. Uma semana antes do Natal. Então, depois do Natal, então, a coisa desandou. E ele teve que comprar carretas e carretas de gelo
de um grande produtor de gelo para poder pegar, né, fornecer a embalagem e atender o seu cliente para não deixar o seu cliente na mão. Aquele cliente que passou o ano inteiro comprando o gelo dele. E aí eu pergunto, qual é a melhor ação? O que faltou para esse geleiro? Planejamento? Confiança, né? A gente veio de 2 anos aí de pandemia, tava todo mundo meio achando que não ia ter uma venda e de repente explodiu. Outro exemplo de que aconteceu na Baixada Santista, não, na praia de São Paulo, numa praia de São Paulo, um colega entrou em contato comigo e falou: Paulista, me arruma alguém também. Cara, muita gente entrou em contato comigo pedindo para eu indicar algum geleiro que pudesse mandar carreta, caminhão com carga, uma grande carga de gelo para ele poder suprir a necessidade lá e não deixar o cliente na mão. Mas um deles me chamou a atenção, faltou água numa praia aí do litoral norte de São Paulo. Pois bem, o que aconteceu? Faltou água na cidade, como antigamente eu via lá nas praias do Paraná também, faltavam água. Toda vez que tem grande volume de pessoas na praia, em determinado local, o consumo aumenta muito, tanto de água, quanto de gelo, quanto de carvão, quanto de bebida, então falta tudo. Desce todo mundo para a praia, o pessoal não estava preparado para essa grande demanda, né? O mercado voltou a aquecer e todo mundo foi pego desprevenido aí. Então vamos planejar agora para 2022, dezembro de 2022, começo de 2023, a gente não passar por isso. De que forma? Aumentar, por exemplo, a caixa d'água, né? Comprar mais uma caixa d'água. Precisa comprar mais uma caixa d'água de... A conta, ele ligou para mim e falou assim: Paulista, quanto que eu compro de caixa d'água? Ele estava comprando caminhão-pipa. Quanto que eu compro de água para suprir, para eu fazer tantos quilos de gelo aí por dia? Falei, é 1 para 1. Então, se você faz 10 toneladas de gelo por dia, cada 24 horas, você tem que ter uma reserva de 10 mil litros de água para um dia. Então, se ficar uma semana sem água na sua cidade e você faz 10 toneladas por dia, são 70 toneladas em 7 dias, né? Vamos falar 7 dias uma semana, são 70 mil litros de água. Então tem que ter uma reserva de 70 mil litros de água para você não comprar água de caminhão-pipa e para você não comprar gelo. Beleza? Para finalizar, desculpem, eu acabei me estendendo um pouquinho sobre isso, porque na verdade a gente vai desenvolvendo o assunto. O que eu costumo falar? Não tenha medo de arriscar. Eu tenho uma frase que eu falo assim, postei ontem inclusive nas minhas redes sociais: quem não tem coragem de fazer, vai viver para contar a história de quem fez. O que eu quero dizer com isso? Eu tô com medo de aumentar minha produção. Eu tô com medo de aumentar minha capacidade de estoque, investimento. Eu tô com medo de comprar uma... mas tá caro a caixa d'água. Tá cara a caixa d'água, mas quanto vai te custar se a cidade ficar uma semana sem água? Vai comprar, ele estava pagando 90 centavos o litro da água. Quanto que ele vai ter que vender esse gelo? Entendeu? 90 centavos ele estava pagando. Aí ele iria... Água é o menor dos problemas, porém você tem que estar prevenido e tem que ter um estoque de água compatível com a tua produção. Né? É meio compatível. Se você fabrica 1 tonelada por dia, seria o ideal aí. Agora, se a cidade ficar mais de uma semana sem água, daí lascou, né? Mas pode acontecer. Estoura uma tubulação, ou sei lá o que pode acontecer. Então, o que eu digo para vocês? Previnam-se. Façam medições, façam indicadores para que vocês possam tomar as ações em cima do que aconteceu. Errem, mas procurem não errar mais, porque o nosso erro custa um valor um pouquinho salgado para o nosso bolso, e isso vai acabar
refletindo no nosso cliente, que vai acabar se prejudicando de alguma forma, ou ficando sem o produto, ou tendo atraso no seu produto. Isso vale para equipamentos. No final do ano, a maioria das empresas, 99% das empresas de máquina de gelo e conservadores e embalagem saem de férias coletiva. Dia 22 elas saem e voltam dia 10 de janeiro. Você tem que se preparar com a embalagem, você tem que se preparar com uma quantidade de estoque, você tem que se preparar com os equipamentos para colocar nos clientes novos que vão surgir nessa época do ano, porque o telefone nessa época do ano não para, todo mundo quer freezer. Todo mundo quer. O cara não liga pra gente perguntando se tem gelo, ele pergunta se a gente tem freezer. E cada um tem ali uma estratégia para liberar um equipamento para esse cliente novo. Tem que ter uma estratégia. Pera aí, não é sair jogando o freezer para tudo quanto é cliente que liga, o cara usa só em dezembro, depois ele chega em janeiro e fala, ó, tira o freezer daqui porque não estou vendendo mais. Então tem que ter um critério para fazer isso. Beleza? Desculpem me estender um pouco além do normal aí, tá bom? Peço mais uma vez que compartilhe. Se você gostou do tema de hoje, inscreva-se em nosso canal. Nos sigam nas redes sociais aí, @geleirosbrasil, e entre em contato comigo, paulista@geleirosbrasil.com.br, pelo e-mail. Eu vou ficando por aqui. Feliz 2022 para todos os geleiros e também para aqueles que ainda pensam em entrar nesse ramo. Fácil? Não é. Vai ter muito trabalho, mas muito trabalho. Se enganam aqueles que pensam que vão entrar no mercado do gelo para não fazer nada. Vai trabalhar e muito. Fechou? Geleiros Brasil, até a próxima.